para você de todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a você que nos acompanha através da TV Evangelizar. O nosso mundo está no ar, cheio de pensamentos, reflexões, provocações e todas as informações que você precisa para estar antenado com as necessidades da sua comunidade. O tema de hoje é pobreza. Não torça o nariz, não. Ser pobre não é vergonha para ninguém. Infelizmente, a nossa sociedade não é tão igualitária quanto se pensa e precisamos refletir sobre as nossas responsabilidades e valores. Comenta este assunto comigo o professor Pedro Bodê, ele que é fortemente engajado com os assuntos pertinentes, criminalização do povo de rua. Muito obrigado pela sua presença. Acompanha-me também o irmão Domingos, sempre muito simpático, ele que é religioso e representa a Toca de Assis. Para entender melhor o quadro da pobreza em nosso país, veja este material que foi preparado para você. Carnaval, alegria, praia, samba e futebol. Essa é a imagem do Brasil que é vendida para o mundo. Essas cenas aparecem com frequência em comerciais e vídeos brasileiros reproduzidos em eventos internacionais, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Longe do colorido e do glamour dos sambódromos e estádios, existe um outro país, o Brasil que não se vê, uma nação que dorme ao relento e se alimenta dos restos encontrados nas latas de lixo. De acordo com o IBGE, 1.800.000 brasileiros vivem nas ruas. Para se ter uma ideia do que isso representa, é como se a população inteira de um país como a Namíbia, na África, ou a Eslovênia, na Europa, vivesse à margem da sociedade. Os motivos que levam essas pessoas a viver nestas condições são os mais diversos e vão desde o abandono da família por causa da drogadição ou alcoolismo, até a falta de oportunidades e a concentração de riquezas. Uma pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento aponta o Brasil como o quarto colocado no ranking da desigualdade social, atrás apenas de Guatemala, Honduras e Colômbia. Mas afinal, como a pobreza se constituiu em nosso mundo, professor Pedro? Primeiro, eu queria dizer do prazer de estar presente aqui mais uma vez na Evangelizar, e principalmente ao lado do irmão Domingos e da Toca de Assis, a que eu tenho maior admiração, respeito, enfim. Então, no caso brasileiro, quando a gente tem um processo de pobreza há tão longo tempo instaurado e instalado, a gente não pode deixar de localizar este problema na própria fundação do Brasil. E aí eu acho que há um momento significativo, que é o momento da situação dos grandes latifúndios, da escravidão que vinha junto com esse latifúndio, e essas duas questões, elas nunca, entendo eu, nunca foram resolvidas no Brasil. Foram resolvidas em outros países foram resolvidas, mas no Brasil nunca foram. O problema da terra continua sendo um problema muito importante. E, claro, o que nós temos como algo derivado imediato disto? Desigualdade, manutenção de privilégios e daí a exclusão de grandes parcelas da população. Pois é, 1.800.000 pessoas no Brasil. Assustador. Assustador não, vergonhoso. Vergonhoso, né? Vamos falar assim mesmo. É de fato vergonhoso mesmo. Irmão Domingos, a pobreza material é diferente da pobreza espiritual. Qual é a pior? Ambas estão difíceis de dizer, porque ambas são muito angustiniantes, né? A pobreza material pede socorro o pão, na sua dignidade. A pobreza espiritual pede o pão da vida, Pão da vida. o pão do amor, o pão que faça que partilhe. Tem até uma oração que a gente diz: Senhor, dai pão a quem não tem e pão da vida que não tem.
Me chega uma pergunta aqui, o seguinte aqui, Pedro. Como se constituiu a pobreza em nossa sociedade no passado? Nós falamos até agora do Brasil, né? Mas e no mundo todo? Então, falando do Brasil, eu falei que o processo de concentração de terra, do latifúndio... Aqui, no nosso caso. Brasil, no Brasil, Isso também é um cenário que nós observamos nos Estados Unidos, que observamos em boa parte do restante da América Latina, um processo de concentração de terras, concentração de riquezas, que não foi, de certa maneira, resolvido até hoje. Então, houve, a partir daí mesmo, uma situação de desigualdade muito grande, desigualdade econômica, e também, a gente não pode esquecer, que muitos autores apontam a vida na Casa Grande, por exemplo, como uma vida marcada pela violência entre o senhor da Casa Grande, as mulheres, as crianças, os seus escravos. Então, não só desigualdade, mas violência. Esse é o cenário brasileiro, assim em muitas outras partes do mundo, mas, mais contemporaneamente, o que nós temos é um processo acelerado de concentração da riqueza e situação precária de distribuição de renda. Então, claro, aí os motivos são os mais diversos, desde empregos precarizados, desemprego, falta daquilo que a gente chama de proteção social. Então, os motivos são vários, mas o fundamento da desigualdade, certamente, ou melhor, da pobreza, é essa profunda desigualdade que, repito, não é uma exclusividade brasileira, mas que nos coloca em quarto lugar e que acontece em outras regiões do mundo. Poderíamos dizer assim que o capitalismo também, nesse caso, como você explicou, seria o agente principal? Sim, vejamos, tanto o Brasil quanto a Suíça são de regimes capitalistas. E nós temos questões de pobreza muito diferenciadas. A pobreza na Suíça é muito menor do que no Brasil, é praticamente inexistente. Países que, por outro lado, se dizem comunistas, socialistas, como a China, são muito pobres, têm um altíssimo grau de exploração do trabalho. Então, sim, há um problema da lógica do sistema capitalista, mas há modelos diferentes em que é perfeitamente possível diminuir consideravelmente as desigualdades e, portanto, a pobreza. O que a pobreza é para São Francisco? A pobreza para São Francisco é a pobreza de Cristo. Que quando São Francisco conhece Jesus, ele opta pela pobreza de Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus, é rico. E quando se fez homem, ele se fez pobre para estar no meio de nós. Para Francisco, a pobreza dele é a pobreza de Cristo, para estar no meio de todos. Mas além da pobreza material, existe outro tipo de pobreza, essa aí que o irmão Domingos está falando. Veja qual é. Centro de Curitiba, e nós viemos para as ruas para ouvir as pessoas sobre pobreza de espírito. O que para você é uma pessoa pobre de espírito? Pessoa pobre de espírito. Posso pensar um minuto? Pode. O que para a senhora é uma pessoa pobre de espírito? Sem compaixão. Pessoas que não se importam com os outros. Uma pessoa sem conhecimento, talvez. Calma aí. Talvez uma pessoa gananciosa, invejosa. O que para a senhora é alguém que é pobre de espírito? Pobre de espírito é alguém que não tem compreensão nenhuma das coisas que estão acontecendo no mundo. Pobre de espírito, como se não sentisse Deus no seu espírito, né? Isso é ser pobre de espírito, não sentir Deus, não ter virtude, não ter Espírito Santo. Viu só? Muita gente teve dúvidas aí, né? Mas eu adorei o jeito daquele rapaz que pediu um tempinho para pensar e deu a melhor resposta, na minha opinião. Frei, existe realmente esse sentido, né? Pessoas que se colocam distante de Deus, mas tem o outro que fala que felizes são os pobres de espírito. Explica para a gente aí, irmão Domingos. Os felizes pobres de espírito são aqueles que pensam no outro, que têm compaixão. São aqueles que sabem olhar para o outro e ver o outro como próximo, como pessoa. Olhando para o outro e ver o que ele necessita e do seu jeito tenta ajudá-lo. Você vê aqui só, chegou uma pergunta para a gente e olhando aqui, vem de encontro a isso. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. É por aí, Pedro? Eu acho que sim. Eu acho que nesse processo geral, que produz
pobreza material, violência contra essa população, porque além dessas pessoas serem excluídas, serem estigmatizadas, serem vistas como pessoas perigosas que podem nos contagiar com algum mal, com algum tipo de doença, enfim, há esse outro elemento que me parece mais o pior de todos, que é exatamente esse esvaziamento, o tédio, esse processo por intermédio do qual as pessoas são capazes de, em função do individualismo, do consumismo e de tantas outras resultados da desigualdade, porque isso é resultado dessa profunda desigualdade, possam ser também absolutamente desinteressados, absolutamente pouco comprometidos, e muitos deles, isso é que eu acho mais triste, se dizem também cristãos. Então, eu acho que a gente, como tal, deve olhar para a nossa casa, digamos assim, primeiro, e nos perguntarmos se muitos dos nossos irmãos, que se dizem cristãos, que se dizem seguidores desses princípios que são tão importantes, se comportam assim, o que dirá então, do resto ou de um outro montante que sequer considera essa possibilidade. A pobreza de espírito, eu não tenho dúvidas, ela é demonstrada ali pelo individualismo, pelo consumismo, a face mais cruel e mais perversa da pobreza. Por que as pessoas têm medo de chegar perto de um pobre? Não é o caso dos membros da comunidade Toca de Assis. Nós, a Toca de Assis, faz parte do nosso carisma, é o nosso carisma também, aliviar o sofrimento dos moradores em situação de rua. E aproximar deles, nós não temos medo. Primeiro de tudo, como diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, eu tive fome, não me deste de comer. Eu estive nu, não me deste de vestir. Então, quando nós aproximamos, primeiro de tudo, lá está Cristo. E a igreja nos ensina isso. Quando me aproximo do próximo, que está ali, como diz a sociedade, jogado, me aproximo de Cristo. O assunto de hoje faz a gente pensar, não é mesmo? Participe e conte para a gente alguma ação, alguma história sobre a humildade. Entra aí no nosso Facebook e mande aí a sua história. E não deixe de participar da nossa obra. Torne-se um associado da Evangelizar, ligando para a 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1. Nós vamos agora a um breve intervalo, mas não sai daí, a gente já volta. Olá, estamos de volta! Obrigado a você que me acompanha de norte a sul neste enorme país chamado Brasil. E hoje estamos falando de um tema com o qual você se depara todos os dias, seja nas ruas, no jornal, na televisão ou nas atitudes das pessoas. Estamos falando de pobreza, a pobreza material e a pobreza espiritual. Para refletir sobre esse tema, está comigo aqui o professor Pedro Bodet, também o irmão Domingos, representante da Toca de Assis. No primeiro bloco, nós falamos sobre o que é pobreza, porque nós temos um certo preconceito até com a palavra pobreza. Agora chega de problema, vamos pensar em possíveis soluções para inspirar esse bloco. Assista aí esse belo vídeo.
Bacana, hein? Esse material está circulando aí livremente na internet e mostra um herói anônimo que muda a vida de pessoas com esses pequenos gestos. Será que esse é um caminho, meus queridos convidados? Hein, Pedro? Não tenho dúvida. Pequenos gestos têm a propaganda, o filme é exemplar. Pequenos gestos fazem grande diferença. Agora, juntamente com isso, é necessário que nós tenhamos políticas de Estado para que elas possam, porque o Estado é um grande responsável, o Estado é responsável na medida em que cobra impostos, na medida em que é responsável por fazer essa divisão, por regulamentar as relações entre trabalho e capital. Então, pequenas atitudes são fundamentais e todos nós devemos praticá-las na direção do que aquele rapaz ali faz, tem a impressão. Agora, é necessário também que a gente olhe para essas políticas macro que são capazes de distribuir bens e serviços, e aí me parece que a grande questão é olhar para o Estado e a capacidade dele prestar serviços à população mais pobre, eu digo acesso à saúde, justiça e educação. Muito bem. Esse vídeo aí é como se nós estivéssemos no São Francisco de Assis, no século XXI, no ano de 2014. É isso que a Toca de Assis faz, não é, irmão Domingos? Sim. Quando nós vamos nas ruas, ao encontro dos moradores de ruas, primeiro de tudo, para nós, é uma grande alegria, né? É como diz, realizar um sonho tão bem esperado, né? E aproximar daquele irmão que para muito tem uma aversão, tem nojo, mas não é isso. É pessoa, é vida, tem uma história. Alguns estudaram faculdades, alguns são advogados, alguns são professores, alguns são poliglotas. Eles não deixaram de ser. Podem não estar trabalhando. Inserido na sociedade, na tal sociedade, né? Isso. Mas são... Por isso, peço àqueles que, quando passarem, tenta aproximar, tenta ouvi-lo. Você vai ver uma história que nenhuma revista, um livro, vai falar tão bem, que está ali ele próprio falando. E aquela pessoa grita, ajuda-me, socorre-me. Ô, professor Pedro, vem cá. Quando a gente está indo de carro pelas ruas ou até mesmo caminhando, se uma pessoa pede esmola, o senhor disse agora há pouco que também é responsabilidade do poder público. Mas a gente, o ser humano, nós, devemos dar a esmola? Então, a esmola ela é algo um pouco mais complexo, porque tem muita gente que explora criança, explora pessoas com deficiência física e explora velhos, idosos dessa maneira. Então, e aí a gente acaba alimentando uma indústria que, enfim, por trás tem gente enriquecendo. Fora, tirando-se esse cuidado e se entendendo a esmola como doação, como parte do compartilhamento, como compartilhar, e, claro, associado isso a outras ações, sim, eu acho que ela é plenamente válida. A gente só precisa cuidar porque, dentre aqueles que lucram, porque é isso. Virou mercado. Pobre, exatamente. Mercado. A pobreza tem uns pobres e tem outros muito ricos em função da pobreza. É mesmo, né? Pedro? Claro, exatamente. A pobreza ela é relativa à incapacidade de distribuição de renda, à concentração de riqueza. É isso que produz pobreza. Mas o que estou dizendo é que, mesmo em muitos casos, pessoas que estão ali nos faróis, nos sinais, pedindo alguma coisa, estão fazendo em nome não de si próprio e não para si próprio, mas num sistema de exploração terrível. Aliás, nós temos um grande problema, até acho que maior ainda do que tudo isso, irmão Domingos e amigo Pedro, que é o uso dos traficantes nesse povo pobre. Isso tem ocorrido muito no Brasil, não tem, não? Sim, mas veja, Júlio, a gente tem que tomar um cuidado, porque me parece que o lado mais
cruel da pobreza espiritual é nós olharmos para essa população que foi, digamos assim, despejada da sociedade ou despejada do mundo que nós consideramos como normal e vê-los como criminosos. Eu tenho assistido, já assisti muitas vezes, processos no qual alguém recebe algo e imediatamente partilha, né, irmão? O senhor deve ter esse exemplo todo dia. Enquanto tem gente que tem muito e é incapaz de partilhar o que quer que seja, inclusive o sorriso, o acolhimento e o carinho. Passa, vira as costas, isso não me interessa, essa pessoa que ali está fez por merecer. Sim. E merece estar ali, porque se fizesse, tivesse feito isso, aquilo, aquele outro, sem conseguir entender que a falta de oportunidade, enfim, todo esse conjunto de dificuldades que foi aqui exposto, possam ter colocado a pessoa naquela situação sem que ela assim quisesse. Muito bem. Ô, irmão Domingos, vem cá, e essa partilha hoje, o senhor percebe que existe? Essa partilha entre os pobres, quando eles recebem alguma coisa, eles já rapidamente passam para o outro. Mas e entre a sociedade e ao pobre, isso existe, de fato? Não existe. Não, né? Não existe. Infelizmente. Porque a sociedade nos ensina ter, e esse ter cai no egocentrismo, nesse ter cai na idolatria, e esquece do outro que não tem, onde tem que compartilhar. Como é que a gente pode fomentar isso para existir essa partilha, irmão Domingos? Fazendo nossa parte. Como o professor falou, pequenos gestos fazem tamanha diferença. Esse é o caminho, né, Pedro? Com certeza, esse é o caminho. É o caminho em que a gente é exemplo, é o caminho que a gente, em todo momento da nossa vida, eu, no caso, na sala de aula, nos encontros que nós possamos participar, colocar esse tema em pauta, porque isso significa a mudança de uma cultura, a mudança cultural, porque esses valores individualistas, consumistas, eles impregnaram a nossa cultura, impregnaram a nossa maneira de pensar. Então, isso é visto pelas pessoas como natural. O choque que tem que ser dado é para que isso não seja visto como natural. Não é isso? Para que isso seja tomado como um problema que nós, enquanto sociedade democrática, povo cristão, não pode aceitar. Nós queremos ajudar, afinal, todos nós estamos sentindo a presença de Deus em nosso coração, não é verdade? Nós aqui da Associação Evangelizar sempre estamos buscando esse espírito de amor, esse espírito solidário. Conheça mais sobre o nosso trabalho. Associação Evangelizar é Preciso e Fonte de Misericórdia, unindo forças em prol da restauração da família. Agora essa parceria para nós, ela significa muito e a gente crê que, com certeza, as bênçãos vão acontecer, né, dentro dessa casa, dentro da comunidade. Recuperando, unindo, promovendo a cura espiritual. Porque a partir do momento que a gente esquece de Deus, não tem volta. A gente esqueceu de Deus, é muito difícil o retorno. E desde que eu conheci a comunidade, eu me apaixonei. Foi uma experiência maravilhosa. Mas somente com a sua contribuição, associado, poderemos manter esse ato concreto da misericórdia. Porque evangelizar é preciso. Ligue agora e associe-se. 0 Operadora 41 8401 0909. É um bonito trabalho, não é mesmo? Eu faço parte dessa obra, eu quero convidar você também a fazer parte. Ligue para nós, 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1 de qualquer parte do Brasil e torne-se um associado. O nosso programa está chegando no final, eu sei que o tema dava para a gente falar muito mais. Muito obrigado, viu, professor Pedro? Juro, o prazer foi todo meu. Irmão Domingos, obrigado por fazer tudo isso lá na Toca de Assis, né, dar o amor, dar o carinho e, acima de tudo, o respeito para com esses nossos irmãos que vivem por aí abandonados. Muito bem, muito obrigado. Obrigado aí aos meus convidados, muito obrigado a você aí de casa, que sempre está conosco, né? Continue participando em nossa fanpage. Fique sempre por dentro de tudo o que acontece em nosso mundo. Um beijo carinhoso no seu coração, eu prometo contar com você no próximo programa. Até lá!